Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar gravando mais um conteúdo para vocês, viu? Desde já eu já peço a colaboração de vocês, para que vocês que não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe, porque assim como essa mensagem está sendo interessante para vocês, podem ser para as demais, viu? E assim o YouTube também ele entende que esse conteúdo ele é relevante para as demais pessoas. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Hoje eu vou trazer o segundo vídeo sobre as 5 razões de nós lermos a Bíblia, tá bom? E no primeiro tópico de hoje, eu quero apresentar para vocês as Escrituras nos protegem de erros destrutíveis. Amém? E eu vou trazer as bases bíblicas para vocês e vou mostrar diante da palavra o quanto é importante a gente estar lendo a Bíblia. Amém? Está lá em Efésios 4, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à varão perfeito, à medida estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rota por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Vocês estão vendo, irmãos, que é importante o conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras de Deus, para que a gente não seja levado por falsos enganos, que a gente não seja enganado por falsas profecias, para que a gente se livre de todas as mentiras e todo engano. É só conhecendo as Escrituras. Eu não estou querendo dizer aqui que todos os homens de Deus são mentirosos, traz falsas profecias, mas a Bíblia é muito clara diante disso. E na Bíblia mesmo fala que devemos vigiar, né? Então, o conhecimento das Escrituras ela é muito importante para você, servo de Deus, para você, servo de Deus. Amém? E eu vou trazer agora o segundo tópico, que diz: as Escrituras são a esperança do céu. E aqui a base bíblica está no livro de 1 Coríntios 13, 12. Amém? Que diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Em outras palavras, irmão, Deus mostra e dá um pequeno conhecimento da parte dele do que vamos viver lá no céu. Mas a verdade é que nós conheceremos toda essa verdade, assim como Deus nos conhece, a partir do momento quando estivermos morando lá. Então, eu não sei o que você vive hoje, o que você faz hoje, mas nunca deixe de ter a esperança de que as melhores coisas, as mais preciosas coisas que nos temos pela frente, está lá no céu. Amém? Deus ele quer que a gente vivamos bem, quer ver a gente prosperar, mas acima de tudo, a nossa maior esperança não está neste mundo, nesta vida terrena, mas sim nos céus. Amém? Agora eu vou trazer para vocês o terceiro tópico, que diz: as Escrituras serão resistidas por alguns. Amém? Eu vou trazer a base bíblica, o porquê que essas Escrituras elas vão ser resistidas por algumas pessoas. Amém? Diz lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 3, que diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira no ouvido, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Em outras palavras, meus irmãos, a gente vê aqui que vai haver tempos que as pessoas elas não vão suportar mais a verdade
elas vão suportar mais as mentiras do que as próprias verdades. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela corta o homem no meio. Então muitas das pessoas elas não aceitam a verdade que as Escrituras nos traz. Mas eu falo para vocês, irmãos, porque a única verdade que se tem hoje nesse mundo é a palavra de Deus. Quer ver Deus falar com você? Vai para a palavra. Quer se livrar de mentiras, de falsos testemunhos? Vai para a palavra. Deus ele vai falar com você. Então vai haver tempos que as pessoas não vão suportar tantas verdades, porque o caminho de Deus ele é estreito. O caminho de Deus ele é difícil. Então tem gente que até hoje elas largam a palavra, tá com os pés na igreja, porque muitas das vezes não suporta a verdade. E o caminho de Deus, ele é renúncia. Então vai haver tempos que as pessoas elas não vão suportar mais a verdade e vão querer fazer as próprias sã doutrinas para si próprio e vão dizer que para você servir a Deus, para que você entre no reino de Deus, você não precisa largar o pecado, que você não precisa renunciar nada e que simplesmente você pode viver da forma que você está. Amém? Então é importante a gente estar lendo, a gente estar meditando na palavra, porque assim Deus vai falar com a gente vai livrar de todo o laço do inimigo. Amém? Agora, irmãos, eu vou trazer o quarto tópico para vocês, que diz: o manejo correto das Escrituras é aprovado por Deus. E na base bíblica diz assim, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de Deus que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em outras palavras, meus irmãos, diz aqui que para que não passamos vergonha, né, diante do próprio Satanás, para que a gente não venha ser envergonhado por ninguém, é importante a gente ter o conhecimento da palavra. Porque, vamos dizer assim, a gente vai evangelizar, a gente vai falar sobre a palavra de Deus para alguém, ou muitas das vezes você não tem o conhecimento de certo tipo de coisa, aí chega um tal falso profeta na sua frente e fala tais coisas e você vai acreditar, né? Então, para que a gente não sejamos envergonhados, é importante a Escritura, é importante a palavra de Deus, é importante o conhecimento da palavra. Amém? Então, não deixe essa fé ela se diminuir, entendeu? Procura aumentar cada vez mais a sua fé diante da palavra de Deus. Agora vamos para o quinto e último tópico da palavra. Amém? As Escrituras dão e sustentam a vida. E eu vou ler para vocês o livro de Mateus, capítulo 4 e o verso 4, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, aleluia. A gente, irmãos, pode ver aqui que Jesus, ele foi tentado no deserto. E Jesus, ele sofreu o que a gente sofre hoje, passou fome, ele teve sede, ele sofreu as limitações da carne, porque ele foi um homem. Então, nas tentações do deserto, o inimigo ele veio para justamente tentar enganar Jesus e tentar fazer com que Jesus mostrasse o poder dele e fizesse para que acabasse com o propósito dele, né? Então, eis que o inimigo ele pede para que Jesus ele transformasse aquela pedra em pão, para satisfazer justamente o quê? Os desejos dele da carne. Mas Jesus ele diz: nem de todo o pão viverá o homem, mas sim da palavra que procede da boca de Deus. Então, meu irmão, você vê como que é importante a palavra de Deus na nossa vida. Eu sei que muitas das vezes as nossas limitações carnais, nossos desejos, eles acabam sendo muito maiores do que até mesmo pela busca da palavra, mas a gente precisa entender que não precisamos das coisas mundanas, não precisamos das coisas carnais, e sim alimentar cada vez mais
nossa fé espiritual. E aonde a gente pode achar é na própria Bíblia, na própria Escritura de Deus. Então é importante a gente estar se alimentando da palavra, porque a palavra ela é um alimento espiritual muito forte na nossa vida. Oração, jejum, a busca. Entendeu, meus irmãos? Então, esses foram as 5 razões para a gente estar lendo a Bíblia. Espero que vocês gostaram. Peço para vocês que carreguem essas 5 razões desse segundo vídeo. Teve o primeiro vídeo, para quem não assistiu, assista lá no meu canal, amém? E mais uma vez, refrisando aqui que para que vocês que não são inscritos no meu canal, vocês se inscrevam, curta, compartilha e faz com que não só vocês aprendam com isso, mas que outras pessoas, sua parentela, aprendam também, amém? Quero agradecer mais uma vez a Deus por ter me sustentado até aqui, por ter me dado força para concluir mais um vídeo, amém? Ao Espírito Santo por se fazer presente diante da palavra. Desde já, quero pedir a Deus para que abençoe cada vida que está presente neste vídeo e para que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Fique com Deus e fique na paz do Senhor Jesus.